Nós sempre somos chamados aqui, nós temos que dar um nome para as palavras, para ficarem fáceis de serem identificadas depois. Essa palavra eu quero dizer que, se eu puder dar um nome para ela, eu vou dizer, é tudo sobre Jesus Cristo. É tudo sobre Jesus Cristo e nada sobre nós, ou muito pouco a nosso respeito. Mas como o Senhor disse acerca dos últimos dias, os últimos dias apresentam um tempo em que a igreja caminha para uma apostasia. E a igreja do Senhor Jesus, ela tem caminhado na apostasia, tem avançado na apostasia. Em muitos lugares é pregado qualquer coisa que não é o Evangelho de Deus, tem um rótulo de Evangelho de Deus, mas o que tem dentro é outra coisa, não é o Evangelho de Jesus Cristo, é um Evangelho humanista, é um Evangelho que tem procurado satisfazer as necessidades das pessoas, é focado em satisfazer os prazeres das pessoas. É como se o Senhor Deus agora, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do universo, Criador de tudo que a gente nem imagina, Criador através do Senhor Jesus, é como se agora Ele fosse o nosso servo, e agora nós descobrimos orações mágicas, orações poderosas, orações custosas, e quando nós acertamos essas orações, nós obrigamos Deus a atender os nossos desejos pessoais, nós obrigamos o Senhor a fazer o que nós queremos, e parece que agora Deus somos nós, e o Senhor agora é servo, e se esse Evangelho existe, ele é o falso Evangelho, esse Evangelho está sendo pregado, não é o Evangelho real, verdadeiro, da cruz de Cristo, porque o Evangelho é tudo acerca do Senhor Jesus Cristo, e pouco ou nada a nosso respeito. O que é a nosso respeito é quando nós somos chamados para servi-lo, o que é a nosso respeito é quando nós somos chamados a fazer a obra dEle, para que Ele seja glorificado. O que diz respeito a nós é recebermos os dons que Ele nos dá, para que nós sejamos frutíferos a Ele. O que é respeito a nós é que Ele preparou boas obras para que nós possamos andar nelas, para que nós recebamos os galardões que Ele disse que nos dará, para que naquele dia diante do Senhor nós peguemos essas coroas, esses galardões e nos prostremos aos pés dEle e entreguemos a Ele todo o galardão, todo o louvor, toda a honra e toda a glória, porque tudo é a respeito de Deus, porque Deus revelou através do apóstolo Paulo que Ele fez convergir em Jesus Cristo e para Jesus Cristo todas as coisas do céu, na terra e debaixo da terra. O centro é Jesus, o centro não é você, nem você nem eu. O centro da criação é Jesus. E no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, no versículo 15, nós vemos então que Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas tenha a primazia, porque aprouve a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que também outrora eram estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, aleluia, em nome de Jesus. Então veja, Jesus Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, Deus é Espírito, por isso que importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade, mas Jesus é a manifestação visível, ou foi, ou veio como a manifestação visível do Pai, aqui na terra, reconhecida em figura humana. Então não somente Deus é Espírito, mas Deus falando, a palavra de Deus é uma palavra também invisível, e aí a palavra de Deus nos revela que Jesus, Ele se fez a própria palavra de Deus, então Ele é a revelação do Deus invisível, mas Ele é a revelação agora, a materialização da palavra invisível de Deus, reconhecida em carne, reconhecida em figura humana. Jesus veio então, e a palavra do Senhor, a vida do Senhor Deus se manifestou em uma pessoa humana, reconhecida em figura humana, Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo, que se fez carne por amor a você e por amor a mim. E Ele então fez todas essas coisas, tudo foi feito
por Ele e para Ele. Se você continuar comigo, tudo foi criado, final do versículo 16, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo subsiste em Jesus, pelo poder da sua palavra, pela glória que o Senhor estabeleceu nele, pela honra que o Senhor Deus Pai colocou em Jesus, o Filho, Jesus Deus, Filho, manifesto em carne, vitorioso sobre tudo para a nossa salvação. Ele criou todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas são mantidas como estão, a Ele a glória. Mas se você está em Cristo, se você já é de Jesus, aí Paulo agora começa a trazer então quem é Jesus para a igreja. E ele começa no versículo 18, Jesus é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus é o cabeça da igreja. Não é um pastor, não é um bispo, não é um apóstolo, não é um líder humano. Nós somos servos do Senhor, em posições ministeriais de servi-lo, mas é Jesus o cabeça da igreja, Ele reina sobre a igreja, Ele é o Senhor da igreja, a Ele toda a glória, a Ele toda a majestade, a Ele todo o poder. O lugar de primazia na igreja é do Senhor Jesus, Ele e não homens. É por isso que tantas pessoas se magoam com a igreja evangélica e vão embora, porque põem a expectativa no pastor, e às vezes o pastor chama essa expectativa para ele. Aqui eu já pedi perdão para todo mundo antecipadamente, eu e a Fúvia várias vezes, porque, queridos, nós não queremos, mas nós vamos errar um dia com você. Um dia nós vamos não fazer o que você esperava que a gente fizesse, que nós nunca dissemos que faríamos, e as falsas expectativas também geram frustração, maus entendidos geram frustração. Se você colocar a sua expectativa no seu pastor, no seu bispo, no seu apóstolo, no seu missionário, em quem quer que seja a forma como a sua denominação, a sua igreja estabelece a liderança, se você colocar o seu foco nessa pessoa, você vai se decepcionar, você vai sair pelo engano, você vai ser presa para Satanás, porque esse lugar não é de uma pessoa, esse lugar é do Senhor Jesus. Ele é a cabeça da igreja, e Ele trabalha na igreja, apesar de pessoas tão imperfeitas, tão desajeitadas, tão despreparadas como nós pastores somos. Mas agora eu quero entrar na última etapa dessa palavra, e eu quero compartilhar com você, onde você está nesse capítulo mesmo de Colossenses. Paulo nos diz, versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Essas duas palavras você precisa entender muito bem, para você entender o que você como crente não pode considerar normal no seu pecado. O que você como crente precisa entender a realidade desta dimensão do que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Aqui Paulo usa duas palavras, ele usa a palavra redenção e ele usa a palavra remissão. Redenção é uma palavra que diz respeito, o grego seria apolutrosis, que significa uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Redenção, libertação obtida pelo pagamento de um resgate. Agora imagina a cena. Muitos filmes já retrataram algo assim, mas imagina que não é filme, é vida real. Então, o filho ou a filha de alguém, num desses países fechados, totalmente impossíveis de uma pessoa entrar, então, esse filho ou essa filha é preso, está num lugar horrível, sofrendo muito, com o risco de ser morto, já jurado de morte, faltam poucos dias para ser executado. Pensa alguém que você ama numa situação assim, num lugar assim. Aí imagina como nos filmes recrutam os maiores heróis, aqueles caras que são treinados para a guerra, são treinados em armas, são treinados em estratégia, são treinados em tecnologia. E um grupo de 20, 25, 30 homens saem, pegam aqueles helicópteros espetaculares de filme
ou aviões, helicópteros, todo o roteiro, eles saem e são investidos milhões de reais naquela operação, para eles entrarem no país, algumas coisas dão errado e uns 3 ou 4 morrem na entrada, e para chegar e para resgatar aquela pessoa ainda acontece mais um acidente, 2 são presos, são torturados e mortos, e vai mais um pouco, e aí descobrem que as famílias deles, os que estavam lá, os caras desse sistema de governo descobrem onde moram as famílias e matam as famílias, torturam as famílias para eles pararem com aquela missão, porque está invadindo ali uma soberania nacional e já morreram muitas pessoas, e aí sobram 10 desses caras, e quando eles vão chegar naquela masmorra, aquele lugar inexpugnável, aqueles planos fantásticos, tecnologia, e matam guardas, mas alguns são feridos de uma maneira definitiva na vida, e aí na última hora chega somente um sobrevivente desta equipe de resgate, chega lá para salvar aquela pessoa que estava presa no resgate, e quando ela chega, chegamos, vamos embora. Aí a pessoa que estava cativa fala o seguinte: não, eu não quero ir embora não, eu quero ficar aqui, está bom assim como eu estou, está tudo bem, me deixa aqui. O que você acha que aquelas pessoas que se envolveram na missão de resgate iam pensar acerca dessa pessoa? Que coisa absurda! Como é que a gente pode imaginar que alguém que estava naquela situação sabe que houve um movimento como esse feito para libertá-la daquele cativeiro, e quando chegam e abrem a porta da masmorra e fala: sai, vamos embora, viemos te salvar, fala: eu não quero. Essa pessoa é você. Se quando alguém prega acerca do que Jesus fez pela sua vida, você fala: eu não quero. A maior missão de resgate foi feita a seu favor por Jesus na cruz do Calvário. E acho que uma das coisas mais odiosas que tem é o sequestro, porque no sequestro tiram alguém muito querido e cobram uma fortuna, e alguém vai pagar uma fortuna simplesmente para ter de volta o que sempre foi seu e que nunca deveria ter sido tirado. E essa é exatamente a figura dos seres humanos. A humanidade é do Senhor Jesus. Todas as coisas foram criadas para Ele. Todas as coisas foram criadas para Ele em nome de Jesus. Todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Jesus. Toda a humanidade era dele por direito e por herança. E o que acontece agora? Satanás aprisionou toda a humanidade na masmorra do pecado. E Jesus veio com o seu plano de resgate. E o plano de resgate do Senhor Jesus, ele é feito na cruz do Calvário. Ele veio oferecer redenção, pagou alto preço, se esvaziou de ser Deus, reconhecido em figura humana. Ele fez tudo isso por amor a você, e na hora que Ele quer abrir a porta da sua cela da masmorra, você fala: eu não quero, está bom aqui, eu não acredito. Agora, se você recebeu a Jesus como Senhor do pecado, entra a remissão dos pecados. E a remissão dos pecados, de novo, a gente pensa que Deus, por ser todo-poderoso, Ele pode simplesmente perdoar os pecados e esquecer os pecados e apagar, e fica tudo por isso mesmo. Eu quero encerrar dessa forma. Pode ser que você seja um desses dois. Se você é o cara da masmorra, é o dia de você entender o que Jesus fez por você por amor. Que toda uma operação de resgate foi feita por você, porque o Senhor Jesus te conhece, te ama. Ele envolveu um monte de gente nesse processo. Muitas pessoas morreram para que o Evangelho chegasse até os nossos dias. Pessoas pagaram com a sua própria vida para que a pregação do Evangelho alcançasse a cada um de nós 2000 anos depois que Jesus morreu. Tem países que pessoas ainda morrem hoje para levar esta informação do resgate para pessoas que estão cativas. Algumas estão cativas literalmente em masmorras, outras estão cativas nas masmorras dos pensamentos, do ressentimento, da dor, da falta de perdão, da amargura. E o Senhor Jesus quer libertar você dessa masmorra, Ele quer te libertar, Ele quer te tirar desse lugar. E chegou a operação de resgate até você agora, e eu te digo: não rejeite a operação de resgate. Não rejeite essa operação de resgate. Foi um alto preço pago por você por amor. Receba o amor de Deus na sua vida. Entregue a sua vida a Cristo.
onde você está agora assistindo esse vídeo, faça uma oração: Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu entendi hoje o que foi o preço que foi pago, eu entendi quem o Senhor é, eu entendi a tua obra, eu entendi a grandiosidade de quem o Senhor é, eu não consigo pôr em palavras. Eu entrego minha vida hoje, perdoa meus pecados, me liberta dessa situação, eu quero ser teu. Faça essa oração. Se precisar de ajuda, manda mensagem para a gente, manda aqui no site da igreja, manda onde você achar, tem vários acessos, ou para a pessoa que te ofereceu esse link. Procura a gente na internet, Ministério Cristão Alfa e Ômega, fala conosco, tem aqui informações aqui. Mas pode ser que você é desses que já saiu da masmorra, você já entendeu e foi liberto, só que para você o pecado ficou uma coisa tão barata, que você é um desses crentes que quer viver brincando com o pecado, cuidando de pecados de estimação, porque você não entendeu a gravidade do preço que foi pago na cruz pelo seu pecado. Deus te perdoa o seu pecado, Ele apaga o seu pecado, Ele te considera e te recebe santo, inculpável e irrepreensível, porque o preço desse pecado caiu sobre Jesus. Este preço de pecado caiu sobre Jesus. Se você tem revelação do amor de Deus em Cristo, você não pode permanecer no pecado. Se você tem revelação de quem Jesus Cristo é, saiba que Ele está voltando. Falta pouco tempo para Ele estar aqui. Falta pouco tempo para Ele buscar os que são dEle. Você tem certeza que você é dEle mesmo? Vivendo no pecado dessa maneira que você está vivendo? Vivendo alheio à vida de Deus dessa maneira que você está vivendo? Você tem certeza que você é dEle de verdade? A palavra de Deus nos diz que o amor de Cristo nos constrange. A minha oração hoje é para que esta palavra, pela ação do Espírito Santo, esprema seu coração, constranja seu coração, que você olhe para a sua vida e você fale: eu não posso mais viver assim, eu preciso fazer a diferença, eu preciso ser chamado cristão de uma maneira digna, eu preciso honrar o meu Senhor, eu preciso fazer a minha parte. Até para você fazer essa sua parte, é pelo poder do Espírito Santo, é pela palavra de Deus, é a vida de Cristo em você, mas começa com a sua decisão de falar: eu quero. Se você está vivendo uma vida assim, como um cristão, faça a sua oração aí, confirme que Jesus não é somente, entre muitas aspas, o seu Salvador, mas Ele é o Senhor da sua vida, Ele manda, e o pecado não tem mais domínio sobre você. Seja liberto hoje da prostituição, do adultério, do roubo, da pornografia, dos vícios, da mentira. Seja liberto dos pecados que te mantêm presos, com quais Satanás conseguiu te paralisar. Seja liberto nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, onde você estiver, pelo poder do nome de Jesus. É tempo de mudança, é tempo de conversão, é tempo de voltar para Deus. O tempo está acabando, a alta velocidade, rapidamente o tempo está acabando. Sabe a ampulheta assim? Quando tem muita areia aqui, parece que vai indo devagar, não é? Mas quando vai descendo, vai chegando no finalzinho, parece que passa mais rápido, né? Porque é menor o espaço da areia. É mais ou menos isso que está acontecendo com o tempo, meu querido, minha querida. Eu não sei quanta areia tem, eu sei que está caindo cada vez mais rápido. Não perca tempo, não brinque com a sua salvação, não brinque com a sua eternidade. Seja útil ao Senhor, seja frutífero ao Senhor. As coisas que você tem aqui não vão fazer a menor diferença daqui 50 anos. Mas o que você fez para o Senhor fará diferença para a eternidade.